Oi pessoal, o meu nome é Paulo e eu vou falar um pouco para vocês hoje sobre Pisistratos, um tirano ateniense. Mas antes de falar sobre ele, eu gostaria de dar um resumo sobre o período em que ele viveu, o período arcaico. E quando a gente pensa no período arcaico da Grécia em si, o que vem primeiro, qual é o tema mais recorrente que vem à nossa mente? Liberdade. A liberdade, ela permeava todos os âmbitos da vida de um grego daquele período. Ela estava presente na arte, na religião, na política, e principalmente na política nós conseguimos ver isso, por exemplo, na autonomia das cidades-estados daquele período. Além disso, numa visão mais micro, nós percebemos isso na própria vida política dentro das cidades, porque para um cidadão poder participar ativamente da política da cidade, ele precisava ter liberdade suficiente para ter tempo de estudar, ter tempo de participar das sessões de decisões, de leis e regras que regiam as cidades. E isso tudo normalmente estava presente apenas nas mãos dos mais ricos, porque era quem tinha esse tempo. Estava presente nas mãos dos aristocratas. E é aí que nós vemos a figura de Pisistrato ganhando poder. Bem, mas quem foi Pisistrato? Pisistrato foi um aristocrata que desde muito cedo estava participando ativamente da política de Atenas. E não foi só uma vez que ele tentou tomar o poder já. Durante a sua juventude, ele foi em todas as vilas em volta de Atenas e atrás de uma moça muito bonita e alta. E quando ele a encontrou, ele vestiu ela com roupas bastante pomposas e promoveu praticamente um desfile de entrando em Atenas com essa mulher. E chegando lá, ele disse que ela era a própria deusa Atena, que estaria ali para dar a bênção dela para Pisistrato, para que ele governasse a cidade em nome dela. É claro que os atenienses não caíram nisso, mas depois ele resolveu tentar bolar um plano melhor. E nesse período estavam havendo muitos confrontos dentro de Atenas. Confrontos entre a classe mercantil, a classe dos comerciantes marítimos e os aristocratas. Os comerciantes marítimos eram uma classe em ascensão e eles queriam ter o seu direito representado dentro de Atenas. Para se aproveitar da situação, o Pisistrato ele se mutilou, ele se feriu e foi até a Câmara de Atenas dizendo que havia sido atacado na rua e exigiu uma guarda pessoal para lhe acompanhar para que ele não fosse mais atacado. Os legisladores caíram e deram essa guarda para ele. E através dessa guarda, ele conseguiu tomar o poder de Atenas, se tornando um tirano. Mas um tirano, nesse período, não significava alguém vilanesco ou que dominava a cidade com punhos de ferro. Na verdade, significava alguém que havia tomado o poder à força, mas não necessariamente que tinha um governo ruim. E a realidade é que o governo de Pisistrato foi até muito positivo durante um bom tempo. Ele promoveu uma espécie de populismo. E através desse populismo, ele tomou medidas que melhoraram a vida das classes menos favorecidas de Atenas, promovendo uma ascensão econômica dessas classes. E esse foi um fato bastante importante quando nós pensamos no ideal ético da época. Porque o ideal ético da época estava muito ligado, muito atrelado com o ideal político em si. Então, uma pessoa eticamente correta e moralmente correta era alguém que estava preocupado com a cidade e participava ativamente da vida pública. E como eu falei lá no começo do vídeo, só quem conseguia fazer isso eram quem tinha condições de ter um tempo para estudo, um tempo que fosse dedicado a participar, né, dessa vida política. E os mais pobres normalmente estavam mais preocupados com sobreviver do que participar da vida política. Mas com o Pisistratos no poder, eles conseguiram ter essa ascensão econômica e participar mais da vida política. Dessa forma, o Pisistrato acabou por expandir esse ideal ético de uma pessoa intelectual que se preocupa bastante com a política.